Amados e amadas no nono, boa tarde. Mais uma vez eu aqui com vocês. Hoje é dia 12 de agosto e a gente vai estudar um pouquinho de geometria. Nas últimas aulas falávamos de polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que têm todos os lados e ângulos iguais. A tarefa passada foi da página 230 do livro de vocês, Conquista Matemática. E até o exercício 4 a gente já tinha feito na aula passada. Semana retrasada, o exercício 5 até o 11, que era para ser feito. O 5 fala o seguinte: considerando que a figura a seguir representa um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é aquele que tem os três lados e os três ângulos iguais. Inscrito, está dentro de uma circunferência, tanto que o centro dessa circunferência ele chama de ponto O, e esse pontinho aqui no meio ele chama de M. Calcule item A, a medida do ângulo ROS desse ângulo que ele está falando aqui. Sabe como a gente chama esse ângulo? Ângulo central. ROS é ângulo central, porque é central porque ele está no centro, né? A circunferência inteira tem 360 graus, você sabe disso. Mas o triângulo ele tem três vértices, S, R e T. Esse ângulo aqui é correspondente a um arco aqui compreendido entre dois pontos. Então, esta medida, pelo fato do triângulo ser equilátero, vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa. Então, basta a gente pegar os 360 graus da circunferência inteira, dividir por 3. Então, esse ângulo aqui, com certeza, mede 120 graus, porque ele é equilátero. Se não fosse, eu não faço a mínima ideia de quanto vale. Tá? B. A medida do segmento RS. E o que ele deu? Ele deu a medida do segmento OS. O que é OS? OS é raio. O raio da circunferência de fora, né? Eu vou pôr esse raio aqui, porque é raio. O que é raio? A distância do centro a qualquer ponto. Qualquer medida, OS, OR, OT, é tudo raio e todas vão valer a mesma medida, que nesse caso eu já esqueci, é 9 centímetros. Tá bom. E o que ele está pedindo para você, para a gente achar, é a medida do segmento RS. Só que RS é lado. Como eu quero trabalhar com triângulo retângulo, eu vou trabalhar com esse triângulo retângulozinho pequeno aqui. Então, a medida desse lado, pelo fato de ser equilátero, é igual a esse, que é igual a esse. Então, se esse lado for L, esse também vale L, esse também vale L. Como bate bem no ponto médio, que é os eixos de simetria do triângulo equilátero, esse daqui vai ser metade do lado. Tá bom. Eu tenho um triângulo retângulo. Deixa eu dar um zoom nessa figura aqui para você ver melhor. Ó, eu tenho um triângulo retângulo. Falei zoom, mas esse triângulo ficou pequeno, né? Tudo bem. Essa hipotenusa mede 9. Esse cateto mede L sobre 2. Eu não sei a medida desse, mas eu sei esse ângulo. Por quê? Como o triângulo é equilátero, a soma dos três lados, dos três ângulos é 180 graus. Aí você vai dividir por 3. 180 dividido por 3 dá 60. Então, cada ângulo do triângulo equilátero é 60 graus. Como é equilátero, isso é eixo de simetria. Vai dividir bem ao meio, 30 graus. Então, eu posso pensar num triângulo retângulo, em que eu tenho cateto adjacente e eu tenho hipotenusa. Aí você vai pensar, corri e caí na coca. Ah, isso você lembra, né? Seno, cosseno, tangente. Corri, caí na coca. Cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, vou usar cosseno. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa que é 9. Cosseno de 30. Tem uma tabelinha para montar, né? Para saber seno, cosseno e tangente. Então tá na hora de saber. Essa tabelinha de cor. Sabe a música? Então tá bom. Como que é a música? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Agora vem a raiz do 3 e do 2. A tangente é diferente, lá, 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 lá. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, 3. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Espero que o professor que dá aula para vocês ano que vem cante isso. Ou se não cantar, você já sabe.
L sobre 2 dividido por 9. Aí você vai multiplicar em cruz. 2 vezes L sobre 2 é igual a 9 vezes raiz de 3. 2 dividido por 2 dá 1. Então pronto. Achei que o lado do triângulo é 9 raiz de 3 centímetros. Simples. C. A medida do segmento OM. Esse pedaço aqui. Tá? Agora que eu já sei que isso é 9 raiz de 3, você pode fazer um Pitágoras. Ou, vou chamar esse pedaço aqui OM de Y. E eu tenho cateto oposto hipotenusa, eu posso fazer um seno. Seno de 30 é corri. Cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto que é o seno de 30? 1 sobre 2. É meio. Meio é y sobre 9. 2y é 9. Qual é a metade de 9? 4,5 centímetros. Bom. Só isso. Fácil. Item D. A medida do segmento SM. SM é tudo, né? Então, esse pedaço aqui vale 9. Então, deixa eu escrever que SM é o SO mais OM. O SO mede 9, o OM 4,5. 9 mais 4,5, 9, 10, 11, 12, 13,5 centímetros. Agora, pessoal, essa é uma propriedade que vale para todo triângulo equilátero e que, se você entender essa propriedade, vai ser sucesso. Em qualquer triângulo equilátero, esse y deu 4,5. Deixa eu escrever isso. Esse y deu 4,5 centímetros. O OM sempre vai ser a metade do OS, porque esse ângulo é 30 e seno de 30 vai ser 1 sobre 2. Por causa do seno de 30, esse pedaço de baixo sempre vai ser metade do de cima. Então, se esse pedaço é uma parte e esse é duas partes, o total são 3 partes. Então, NS é o triplo. Isso acontece numa propriedade do triângulo chamado baricentro. No oitavo B eu expliquei isso no passado. Se você traça o baricentro de um triângulo, ortocentro, o baricentro é o encontro das medianas. O que é mediana? Quando você pega de um ponto e liga até o ponto médio do lado oposto. Você pega um ponto e liga até o ponto médio do lado oposto. Sai de um vértice e liga até o ponto médio do lado oposto. Esse ponto é baricentro, que a gente chama de G. Então, esse pedaço do G até o ponto médio é metade do G até o A. Esse pedaço do G até o ponto médio é metade do G até o B. Isso vale para qualquer triângulo. Mas, no caso do triângulo equilátero, esse pedaço é ponto médio, é mediana. Esse pedaço é altura, porque deve formar 90 graus. Esse pedaço é bissetriz, divide o ângulo ao meio, porque o triângulo retângulo tem isso como eixo de simetria. Então, divide o ângulo ao meio, parte o ângulo reto, chega a formar 90 graus, tudo acontece. Tá? Então, em qualquer triângulo, existe a propriedade do baricentro, que esse de baixo, vou chamar esse pedaço aqui de x, é metade desse daqui, que é 2x, e o total, então, vai ser o triplo, que é 3x. Mas isso apontado em qualquer ângulo. Retinho, 90 graus. Vale para o triângulo equilátero. Bom, interessante. 6. Aí o 6 vem. O comprimento de uma circunferência é 157 centímetros. E a fórmula do comprimento, que é aquela que depende de π. Comprimento é 2πr. Ele falou que esse comprimento é 257. Um hexágono regular está dentro dessa circunferência. Ele deu o valor de raiz de 3, mas não falou nada do π. Vou aproximar o π por aproximadamente 3,14 para achar o raio dessa circunferência. 2 vezes 3,14 dá 6,28. O que está multiplicando passa dividindo. É chato esses números com vírgula, né? Sei de você, mas eu acho bem conveniente. 157. Dividido por 6,28, pelo menos deu exato. Esse raio dá 25 centímetros, assumindo o π 3,14. O π é um número irracional,
Tem infinitas casas depois da vírgula e nunca vamos repetir, que nem as raízes, né? Os senos e cossenos, todos eles são números irracionais, tirando o seno de 30. E o cosseno de 60, e a tangente de 45. Vai ser racional, tá? Um hexágono regular está inscrito nessa circunferência. Então, tem uma circunferência de raio 25 centímetros. Vamos desenhar? Tá. Pelo amor de Deus, não vou desenhar uma circunferência de raio 25, que não vai caber aqui na lousa, né? Nem no seu caderno. A gente faz um esboço de uma circunferência qualquer e fala que é 25. Sucesso. É assim que a gente faz. Isso que é fazer geometria. Precisa de figura? Claro que precisa. Né? Eu preciso desenhar. Com toda a geometria eu preciso ver a situação. Isso é muito importante. E a geometria é uma parte da ciência, né? Do conhecimento, que desenvolve nosso senso de localização. Principalmente geometria espacial, que é a geometria tridimensional, quando a gente fala, sei lá, de cubo, de cilindro, de pirâmide, você tem que imaginar o que está por trás das coisas. Né? Isto é muito interessante, meu amigo. Ok. Então tá. Eu tenho um hexágono inscrito nessa circunferência. E o que eu sei sobre essa circunferência é que seu raio é 25 centímetros. O raio é do centro até um ponto da circunferência. Eu acho interessante fazer o raio aqui. Sempre achei. O que ele quer? Já esqueci. Ele está falando que o lado desse hexágono é x e o apótema deste hexágono é y. Tá bom. O raio é muito fácil. Sabe por quê? Porque esse segmento laranja é raio e esse segmento laranja também é raio. Ele mede 25 graus. E sabe uma propriedade incrível do triângulo equilátero? É que todo triângulo equilátero pode... Aliás, do hexágono regular, perdão, que eu pensei no triângulo equilátero e falei hexágono. É que todo hexágono regular, você pode dividi-los em 6 triângulos e todos esses triângulos são equiláteros. Porque quando você... me espetei aqui. Quando você pega 360 e divide por 6, o ângulo central é 60 graus. A soma dos 3 é 180. Já tem 60, resta 120. Divide por 2, 60 e 60. Então, quer dizer que cada um desses triângulos, todos os 6 triângulos são equiláteros. Sempre. Se esse hexágono for regular, isso é regra. Tá? Então, quer dizer o seguinte, qual que é o lado deste hexágono? É o mesmo do raio. O lado, ele chama de x. Então, esse x, que é o lado, é 25 centímetros. Pronto, já achei o x. Agora, ele pede para a gente achar y, que é o apótema. O que é o apótema do hexágono? Qualquer figura. O apótema é o segmento, que é o raio da circunferência inscrita, que vai do centro até o ponto médio do lado oposto. Eu vou chamar isso daqui de A. Então tá, tem um triângulo retângulo. Se isso tudo é 25, isso é metade, 12,5. Você pode fazer Pitágoras. Eu não quero fazer Pitágoras com 12,5. Quer fazer de outro jeito? Porque eu quero. Esse ângulo é 60 graus. Só que o apótema ele chamou de y, né? Então tá. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa é seno. Então deixa eu escrever. Seno de 60 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Agora vem a raiz no 3 e no 2. É raiz de 3 sobre 2. E isso, moçada, é y sobre 25. Multiplica em cruz. 2y é 25 raiz de 3. Y é 25 raiz de 3 sobre 2. O enunciado fala, por alguma razão muito absurda, troca o raiz de 3 por 1,73. Né? Eu já deixava a resposta assim. Então, 25 vezes 1,73 dividido por 2. Faz na calculadora, pelo valor aproximado, é claro, 46,6.
46,6 centímetros. Então, quais as dúvidas? Bonitinho, né? Então, você vê que todos os exercícios eles são bem... Você entende um triângulo, você faz todos de triângulo. Você entende hexágono, você faz todos de hexágono. E aí vai. E se embora. Tá bom. Próximo, exercício 7. Ah, o 7 não era para fazer, né? 8. Não, não era. Você fez? Ótimo. Perfeito, mas não precisava. Questão 8 falava o seguinte. Tem a figura. Deixa eu desenhar a figura. E aí depois eu vou ler. Gosto de ver a figura aqui. Essa geometria do nono ano é muito legal, é muito interessante, muito importante. Esse centro, eu estou chamando de centro O. AB representa o lado de um hexágono e BC representa o lado de um quadrado. Que zona, hein, bem? Então tá. Deixa eu ver se dá para eu fazer isso. AB é um hexágono e BC é um quadrado. O raio dessa circunferência, sabe quanto mede? Era para você saber, porque tá falando aqui, beleza? Opa! O raio da circunferência mede 3. 3 centímetros. Nem sei onde pôr o raio ainda. Ou OA, ou OB, ou OC. Não sei. Deixa eu ler o que ele quer. É muita coisa. Determine a medida de AB. Tá, então vou colocar em tudo. Isso daqui é 3. Isso daqui é 3. Por quê? Porque é raio. O raio é tudo igual. Só que lembra que se ele fala que se esse pedaço é um pedaço de hexágono regular, qual que é a propriedade que a gente acabou de ver do hexágono? O lado do hexágono vale a mesma coisa que o raio. Porque o hexágono eu consigo dividir em triângulos equiláteros. Então, se esse triângulo for equilátero, isso é 3, mas isso também é 3. Então, no item A, que eu já perdi minha caneta vermelha que eu acabei de achar. No item A, quando ele pede a medida de AB, como o triângulo é equilátero, porque é um hexágono, então AB igual a 3 centímetros, pois o triângulo ABO é equilátero. Tem os 3 lados, 3 ângulos iguais. Boa. A medida de BC, tá bom. Opa, aí eu vou pôr de novo o raio aqui. Então tá, ó. Aí ele quer BC, aquele pedacinho. Aqui eu falei que é X. O BC eu vou falar que é Y. Agora no quadrado não é equilátero. Se eu tiver uma circunferência e dividir em 4 partes, 360 graus dividido por 4 dá 90. Então, cada ângulo desse do quadrado vale 90 graus. E eu gosto de triângulo retângulo também, tanto retângulo quanto equilátero. Porque se for triângulo retângulo, como que eu acho esse y que é hipotenusa? Teorema de Pitágoras. Então, ó, y ao quadrado é 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 9 mais 9 dá 18. Então, esse y é a raiz quadrada de 18. Aí você sabe que você não pode deixar a resposta assim, você faz fora. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Tira um par de 3. Então, é 3 raiz quadrada de 2 centímetros. Bom, achei. Item C. A distância que se percorre indo de A, nossa, é difícil, hein? Até C, passando por B. Então tá. Primeiro, como esse triângulo aqui é equilátero, esse ângulo é 60 graus. Como esse triângulo é retângulo, esse ângulo é 90 graus. Então esse ângulo total aqui, deixa eu escrever aqui, o total é 60 mais 90, que dá 150 graus. Acabei de ver que nesse exercício ele falou para trocar o raio de 2 por 1,4. 3 vezes 1,4, 4, 8, 12. Dá 4,2. Então esse y é aproximadamente 4,2 centímetros. Tá bom.
Então, o total desse arco aqui, que você percorre, saindo de A até C, é 150 graus. 60 para chegar no B, mais 90 para chegar no C. Tá bom? Tá ótimo. E ele quer o quanto você anda. Aí essa é a fórmula do catupiry, que é o comprimento de uma circunferência. Como que a gente acha o comprimento de uma circunferência? 2πr. Catupiry. Catupiry. 2 vezes, só se a circunferência inteira. 2π e o raio da circunferência é 3. Comprimento da circunferência inteira seria 6π. O que é comprimento? Você pegar uma fita métrica, colocar ao redor da circunferência, dá 6π. Trocando o π por 3,14, ele pede para trocar o π por 3,14? Não pede. Pode deixar em função de π mesmo. Mas, opa, vou deixar assim por enquanto. Isso seria para uma circunferência inteira. Só que a circunferência inteira tem 360 graus. Então, 6π está para 360 graus. O comprimento, já usei x, já usei y. O comprimento, sei lá, c, que eu já usei c aqui. Chamar isso de z, está para 150 graus, porque eu só tenho uma parte. Esse ângulo é 150. Então, eu não tenho uma parte do comprimento inteiro. Lembra que a gente multiplica em cruz? 360z é igual a 6π vezes 150. Vamos simplificar para ficar mais fácil? Então tá. Esse 360 que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 6π vezes 150 dividido por 360. Ó. O 6 vezes 150, já vou fazer isso. 150 vezes 2, 150, 300, 600, 900. Dá 900π dividido por 360. Corta um zero. 90 dividido por 36. Acho que dá para dividir. O que eu fiz? Dá para dividir os dois por 6. 90 dividido por 6 dá 15. 36 dividido por 6 dá 6. Deixa eu colocar aqui. 15π sextos. Ainda dá por 3 de novo. Dá para dividir direto por 9. Agora por 2. Tá, dá para dividir por 18. Por 2 não, por 3. 5π terços centímetros. Pronto, para mim essa resposta é suficiente. Só que o livro, ele está trocando o π por 3,14. Aí você faria aproximadamente 5 vezes 3,14 dividido por 3. Aí isso vai, calcula aproximado, é quase 7,3 centímetros. Então, para resolver o comprimento de uma circunferência, precisa lembrar que é 2πr. Se fosse, é claro, a circunferência inteira. Como é só uma parte da circunferência, aí eu fiz essa regra de 3 para entre o comprimento total, que é 360 graus, e o ângulo, que é 150 graus. Tá bom? Questão 9. O 9 fala assim: em uma circunferência de 100 centímetros de raio, bom, vou desenhar então. 9, você tem uma circunferência, e a circunferência, grande, né? Estão inscritos um quadrado e um triângulo equilátero. É na mesma circunferência. Quer desenhar os dois na mesma circunferência? Pode. Quer desenhar os dois em circunferências separadas, porque você acha o desenho mais fácil? Pode também. Não tem problema. Em um deles tá o quê? Tem um triângulo equilátero e em outro deles tem um quadrado. Vou fazer o quadrado assim, para mim é mais fácil. Ó, quadradinho aqui. Fazer o quadrado de verde. Aqui o nosso polígono de verde.
aqui e aqui. E no outro está inscrito um triângulo equilátero. Ele está falando a mesma circunferência? Tá. Quero fazer circunferência diferente? Quero. Tem problema? Não tem. É isso. Eu quero porque acho que na lousa fica mais fácil de ver, de enxergar. Se você quiser desenhar os dois dentro de uma mesma circunferência grande, bem bonita aí no seu caderno, também não tem problema nenhum. Tem que ter beleza no que você está fazendo. Ó. Essa figura, a única coisa que a gente sabe é o raio. O raio mede 100 centímetros. Então tá bom. Ó, isso daqui é o raio, né? Esse raio mede 100 centímetros. Lembra que a gente conversou do triângulo equilátero? Se isso mede 100, o pedaço de baixo, a propriedade, vai medir quanto? Vai medir 50. Perfeito? Então, esse é o raio da circunferência circunscrita, que mede 100. Esse é o apótema, que é o raio da circunferência inscrita, que mede 50. O triângulo equilátero tem todos os ângulos medindo 60 graus. Vamos achar quanto que vale o lado deste triângulo? Então tá. Eu tenho um triângulo retângulo que eu vou chamar de AMC. Então olha nesse triângulo retângulo aqui. Cateto oposto é 150, que é tudo. E esse cateto adjacente eu vou chamar de x. Lembrando que o lado depois eu multiplico por 2. Cateto oposto e cateto adjacente é tangente. Tangente de 60 é coca. Cateto oposto sobre adjacente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, raiz. Tangente de 60 é raiz de 3. Isso é 150 sobre x. Multiplica em cruz. Raiz de 3x é 150. O raiz de 3 que está multiplicando, passa para o lado dividindo. Só que você não pode, amado, deixar a raiz embaixo. Você lembra disso? Você precisa racionalizar o denominador. Então, esse x é 150 sobre raiz de 3. Aí você vai multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. 150 raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz de 3, aliás, vezes raiz de 3, a raiz de 9 que é 3. 150 dividido por 3 é 50. 50 raiz de 3 centímetros. Esse é 50 raiz de 3, esse é 50 raiz de 3. Então, qual que é o lado do triângulo? 50 mais 50, 100 raiz de 3 centímetros. Tá? Agora, o quadrado. Também é fácil. O raio mede 100. O raio mede 100. Olha o lado do quadrado aqui, que eu vou chamar de y. Só aplicar Pitágoras direto. Y ao quadrado é 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. 2 zeros ao quadrado vão vir 4 zeros. 10.000 mais 10.000, y ao quadrado é 20.000. Então, esse y é a raiz quadrada de 20.000. Você sabe de cabeça? Eu não sei. Mas a gente tem que simplificar. Tá. Como que a gente simplifica? Fatorando. 20.000 não é tão pequeno assim, né? Então tá. Por 2, 10.000. Por 2, 5.000. Por 2, 2.500. Por 2, 1.250. Por 2, 625. Por 5, 125. Por 5 dá 25. Por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Vou tirar os pares. 2, 2, 5 e 5. Só sobrou 2 aqui dentro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 e vai sobrar 1 raiz de 2. Então, o lado do quadrado é simplesmente, por aqui de vermelho, lado do quadrado é 100 raiz de 2.
Tá bom. O que ele está pedindo? A medida do lado do quadrado representa quantos por cento da medida do lado do triângulo? Tá bom. Então, 100 raiz de 2 é menor que 100 raiz de 3. O lado do triângulo, que é 100 raiz de 3, eu vou falar que é o total. Ele está para 100%, assim como 100 raiz de 2 está para x%. Aí multiplica em cruz. 100 raiz de 3, x, é igual a 100 raiz de 2 vezes 100. Então, esse x vai ser 100 raiz de 2 vezes 100 dividido por 100 raiz de 3. O que dá para simplificar? 100 com 100. Aí, raiz de 2 e raiz de 3, o seu querido enunciado pediu para trocar. Raiz de 2 por 1,4 e raiz de 3 por 1,7. Então, vai ser aproximadamente 100 vezes 1,4 dividido por 1,7. 100 vezes 1,4 dá 140, dividido por 1,7. Se acrescentar um zero, fica 1.400 dividido por 17. Se acrescenta o zero em cima para tirar a vírgula embaixo. Faz essa divisão, que dá aproximadamente 82,35%. É grande, né? Questão 10. Uma pessoa observa um vitral com desenho de um triângulo equilátero. Acabei de fazer triângulo equilátero, pessoal, a mesma história. Sabe fazer um, sabe fazer todos. Uma pessoa observa um vitral e esse vitral tem o desenho de um triângulo equilátero inscrito num círculo de raio de 40 centímetros. Então, você vê que você faz um, você faz todos. Deixa eu desenhar. Cadê meu compasso? Tá aqui. A preta tá ali. Então, deixa eu desenhar. Meu triângulo equilátero. Inscrito em um raio de 40... Ah, falta desenhar o triângulo, né? Aqui. O celular tá pedindo arrego aqui, hein? Aqui e aqui. Vou colocá-lo para recarregar. Ó o triângulo equilátero saindo. É um triângulo bonito, hein? Aqui e aqui. O raio desse triângulo é 40? Se a área do triângulo... Você lembra que eu já tinha mostrado essa fórmula para vocês? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Qual que é a área deste triângulo? Tá bom, para saber a área, você sabe o lado. Como que eu pensei ali? Se isso é 40, esse pedacinho de baixo é 20, né? Porque é metade, isso só vale para o triângulo equilátero. Tudo é, portanto, essa altura grande é, portanto, 60 graus. O ângulo do triângulo equilátero, como é regular, é 60 graus, todos valem 60. E eu vou achar esse pedacinho aqui de x. Depois eu acho o lado, que é 2x. Como que eu acho x? Eu tenho no triângulo retângulo cateto oposto, que mede 60, e cateto adjacente, que mede x. Oposto e adjacente, tangente de 60 é oposto sobre adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3, 60 sobre x. Raiz de 3x é 60. 60 sobre raiz de 3, racionaliza. Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Vai ficar o que, amado? 60 raiz de 3 sobre 3, que dá 20 raiz de 3. Esse pedacinho é 20 raiz de 3. Só que o lado do triângulo são 2x, né? É o dobro. Então, o lado do triângulo é o dobro. É 40 raiz de 3 centímetros.
que você reparou? Ó, se o raio mede R, o lado do triângulo é R raiz de 3. O lado mede 100 é 100 raiz de 3. O lado mede 40, o raio mede 40, o lado é 40 raiz de 3. Sempre assim é. Eu já decorei isso? Nunca. Sempre faço a continha que não dá trabalho. Agora, a área do triângulo equilátero, olha a fórmula que está aí. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que o raio é 40 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, 10 vezes 10 dá 100. 1.600, raiz de 3 ao quadrado dá 3, vezes esse raiz de 3, dividido por 4. 1.600 dividido por 4 dá 400. 400 vezes 3, 1.200, raiz de 3 centímetros quadrados. Essa que é a área desse triângulo. Ele está pedindo para aproximar o raiz de 3 para 1,7, mas eu não quero. Se você aproximar, vai dar 2.076. Tá? 6.200 vezes 1,7. É isso. Está faltando o exercício 11. Eu lembro que eu comecei o exercício 11 na aula que eu fiz live ao vivo com vocês. Faltou terminar. Então, o que eu peço? Dá uma olhada de novo no que eu fiz. Dá uma olhada de novo quando eu comecei lá o exercício 11 na live. Dá para procurar durante a aula toda. E tenta fazer de novo. Se ainda assim não conseguir, a próxima aula eu resolvo para vocês outros. Bom, se você tentar, se não desanimar. Só um prazer. Um beijo. Até mais. Pode mandar dúvidas particulares. Tchau, tchau.